E aí, meus guardiões de alimentos, tudo bem com vocês? Como estamos? Sejam bem-vindos a mais um videocast, podcast, né? Da Regula, onde a gente fala sobre regulação, alimentos, direito do consumidor e fofocas regulatórias. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre regulação, desafios, inovação e avanço. E para falar sobre esse tema, que recentemente tivemos a celebração dos 25 anos da Anvisa de regulação em alimentos, eu estou com duas maravilhosas e convidadas aqui para a gente bater um papo super descontraído, bem leve, fazer umas fofocas sem contar o pecador, mas conversar com vocês sobre regulação em alimentos, que é isso que a gente gosta. Estou aqui com a Simone Magalhães, que é advogada, professora, consultora e autora de livros, mestre em Direito Constitucional, Constitucional e Rotulagem de Alimentos, com vasta experiência em conselhos e entidades de defesa de direitos coletivos e difusos. Seja bem-vinda, Simone. Agradeço imensamente. Que felicidade estar aqui participando do seu podcast. Você é um profissional que eu admiro tanto, porque leva tantas informações para os profissionais do setor de alimentos. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso, com certeza. E também estou aqui com a outra maravilhosa, Júlia Coutinho, nutricionista e especialista em vigilância sanitária de alimentos e tecnologia industrial farmacêutica. Pioneira, consultora também com mais de 25 anos de experiência em regulação de alimentos, pioneira em adequação à legislação da Anvisa e MAPA, com atuação em novos ingredientes, suplementos alimentares e rotulagem. Seja bem-vinda, Júlia Coutinho. É isso aí, Daphne. Muito obrigado pelo convite. Como você disse, é uma oportunidade de estar aqui compartilhando a mesa com uma profissional tão gabaritada como a Simone. E você, claro, que tem sido porta-voz aí de tantas novidades, de tanta incentivo aí aos interessados em seguir essa carreira de regulatórios, né? Como você disse, eu atuo há mais de 25 anos, então antes da criação da Anvisa, eu já era estagiária, conta, né? Estagiária. Conta. Então era o SNVS ainda. E eu já comecei a atuar nessa parte regulatória. Hoje a gente vê muito mais profissionais já interessados, né? Naquela época, 1998, era muito raro um profissional, um estudante se interessar por essa área. Ninguém conhecia, né? E você está difundindo, trazendo esse conhecimento e esse interesse para os profissionais, tanto da área de saúde quanto da área técnica. Então, te parabenizo por isso e agradeço o convite. Não, o prazer é todo nosso. Eu é que fico honrado com duas maravilhosas dessas aqui. Eu fico me sentindo assim pequeno, né? Porque as duas são referências nas áreas de vocês. A Júlia é para mim a maior referência quando se fala em suplementos, novos aditivos, novos alimentos. Simone, não tenho o que falar. Rainha consumerista, né? Domina o direito do consumidor com a maestria de conseguir conciliar e fazer esse meio ali entre a indústria e o direito do consumidor interpretar, não, em traduzir o direito do consumidor, que às vezes parece aquela coisa que a gente só vê na frente da loja quando a gente chega com o CDC ali, e de uma forma muito simples e clara. Então eu me sinto super honrado de estar com vocês. E mais uma vez, obrigado por terem aceitado o convite, né? Para quem não sabe, esse podcast está sendo gravado em Brasília. Olha que chique, né? Essas duas maravilhosas moram aqui, onde a fofoca regulatória acontece. Eu, na realidade, dei um pulinho aqui, não poderia deixar de chamá-las para conversar. Aproveitando que a gente está falando sobre regulação, sobre toda essa parte, eu vou iniciar aqui fazendo perguntas bem mais básicas, até porque eu já as conheço, mas eu quero que as pessoas conheçam mais sobre vocês, né? Então, começar com a Simone aqui, a nossa rainha consumerista. Você, Simone, tem uma trajetória aí linda e longa dentro do direito do consumidor e a regulação de alimentos, né? Com essa sua atuação em conselhos e meio acadêmicos, como é que você acha que isso contribuiu para fortalecer hoje e sempre o direito à informação e à segurança dos alimentos? Daphne, eu me preocupo muito com informação ao consumidor. Eu trabalho com direito do consumidor há 20 anos, sou extremamente apaixonada pela temática porque a gente consegue visualizar no nosso dia a dia. Nós todos somos consumidores, então quando a gente avança em direito do consumidor, a sociedade se desenvolve bastante. Então, academicamente, a minha preocupação é aliar direito do consumidor
e regulação de alimentos. Afinal de contas, o que se produz em regulação de alimentos, o resultado é todo para o consumidor. Então, Verdade. academicamente, eu sempre me empenho muito em ministrar aulas, tanto para o ambiente jurídico, né, pós-graduação, para as pessoas que são formadas em direito, como também em curso de extensão, para os profissionais do setor de alimentos. Então, aulas, mentorias individuais, podcast, sim. Videocast, com certeza. E hoje é que felicidade estar com vocês dois. Vou aprender muito, porque eu tenho certeza que o conteúdo que vocês têm, eu já acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, né? Modesta então... e linda ainda, né, povo? Então, para mim é uma felicidade muito grande. Então, academicamente, eu tenho muito a preocupação de estimular as pessoas a visualizarem essa correlação direta. Então, eu levo para o universo jurídico a regulação de alimentos e levo para os profissionais do setor de alimentos o direito do consumidor. Porque uma área ela não pode andar sem a outra. Você mencionou os conselhos, né? Em geral, as pessoas desconhecem um pouquinho, né? O que são os conselhos? Vamos aqui para a situação prática. Vivenciando ali o dia a dia de um consultor de alimentos, de repente, aquele cliente que ele atende, ele foi notificado ou ele responde uma ação judicial em decorrência de outras questões, né? Esse consultor chegou lá justamente para organizar a casa, ou tentar, né? Quando é possível, tentar organizar e colocar em conformidade com as normas, né, regulatórias. Então, se existir alguma penalidade em dinheiro, uma condenação em dinheiro, para onde é que vai esse dinheiro? Pro meu bolso, não. Pois é. Nosso, não. Eu queria que esses Pix fossem no meu bolso, mas não dá, né? Por exemplo, se tem uma ação judicial e uma empresa é condenada, ela de repente realizou uma publicidade de alimentos que foi considerada enganosa ou abusiva. Aquele valor da multa não vai diretamente para os consumidores. Esses valores, eles vão para fundos. Esses fundos têm justamente a previsão na própria lei da ação civil pública. E o objetivo desses fundos é gerir esses recursos financeiros para que esses valores voltem para a sociedade e consigam reparar aquele dano que a sociedade sofreu. Então, uma publicidade de alimentos que seja enganosa, essa publicidade e esse responsável, esse fabricante de alimentos, por exemplo, ele causou um dano à sociedade, porque a gente está falando aqui de um direito difuso, a publicidade. Por que difuso? Porque eu não consigo identificar exatamente, também às vezes não interessa exatamente quem é que assistiu à publicidade. A partir do momento em que a publicidade é jogada no universo, né, não dá para controlar, para saber quem ela vai atingir, quais danos ela vai causar, né? Isso falando sobre publicidades enganosas e abusivas. Sim. Então se considera que a sociedade sofreu aquele dano. Essa pena de multa, portanto, tem a destinação de reparar. O dinheiro vai para um fundo. Eu, especificamente, tenho boas experiências com fundos, né? Eu fui conselheira, então esses fundos eles são geridos, né? Eles são administrados por um conselho. Então, eu tive a oportunidade de ser conselheira tanto aqui no PROCON, do Distrito Federal, por 2 gestões. Aqui no PROCON nós temos o Fundo de Defesa dos Direitos dos Consumidores. Então, todas as penalidades aplicadas aqui no âmbito do Distrito Federal, essas penalidades que ofendem direitos dos consumidores vão para esse fundo. E os conselheiros vão analisar os projetos que chegam. Interessante. É uma temática interessantíssima. E vão votar se aquele projeto realmente cumpre com vários requisitos legais, se ele vai conseguir contribuir com a sociedade, né? Isso em âmbito distrital ou estadual também é bem similar. E também tenho a experiência de participar do Fundo de Direitos Difusos. Esse é do Ministério da Justiça. Esse é em âmbito da União. Então, da mesma forma, quando se trata de questões, né, do Brasil todo, questões relacionadas à União,
Esse fundo de direito difuso, aí direito difuso é mais amplo, não é somente direito do consumidor. É direito do consumidor, é direito ambiental, por exemplo, direito urbanístico. São esses direitos que pertencem a todos nós, mas não dá para separar esse pedacinho aqui do Daphne, esse pedacinho aqui é da Júlia, é de todo mundo. Meio ambiente e consumidor é de todos nós. Então, da mesma maneira, esse fundo de direitos difusos tem esse objetivo, né? Os conselheiros analisam esses projetos que chegam para verificar se existe realmente uma viabilidade para liberar recursos para que aquele projeto seja executado e aquele dano que a sociedade sofreu seja reparado. Interessante, né? Então deve ser um desafio conseguir não só avaliar esses projetos, mas ter ali uma visão de fato, está dentro da avaliação, se cumpre o requisito, mas qual deles atinge melhor ou tem um objetivo mais amplo que realmente possa servir como reparação por conta de publicidades enganosas, né? Bem interessante. Nesses conselhos eu vou mandar para eles o meu Pix. Já que a gente está falando de desafios, eu vou perguntar para a Júlia também aqui, que ela tem muita experiência, aí mais de 25 anos, como a gente falou, mas nessa toda a sua experiência profissional que você tem, qual foi o momento assim mais desafiador que você já enfrentou ao trabalhar com regulamentos da Anvisa e do MAPA também, né? Porque quando você falou, quando começou a Anvisa, não tinha ainda a Anvisa como a gente conhece hoje. Então, nessa sua experiência, qual foi o momento assim, mais desafiador trabalhar com esses regulamentos? Quando ninguém falava nem regulatórios. Na verdade, antes da criação da Anvisa, que foi pela Lei 9782 de 1999, era o SNVS, né? Então, existia já mais ou menos, existiam as portarias, as resoluções, não RDCs, né? Mas existia uma certa orientação, sim, do setor regulado, mas tudo foi se estabelecendo, as regras foram sendo criadas, né? A partir, recriadas, vamos dizer assim, melhoradas a partir da Lei 9782. Até porque o Decreto-Lei 986, ele é de 1969, né? E vigente. Então, Daphne, pensando bem aqui, fazendo uma retrospectiva desses 25, 26 anos aí em que eu atuo nessa área de vigilância sanitária, e pensando naquela palestra da Patrícia Castilho, né, que ela fez esse exercício também, né, ela tentou ali, em uma hora, colocar toda essa evolução da Anvisa, eu diria que é o momento que a gente está vivendo agora. Esse momento, então. É esse momento. Então, nós estamos vivendo 2 marcos regulatórios, né, que é o de novos alimentos, novos ingredientes, em que as regras elas foram colocadas à mesa, né, até então a gente estava se baseando numa resolução de 1999, que era a resolução 1617. Então, isso finalmente foi reescrito, apesar de, no meu entendimento, ter sido de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente até conversou sobre isso. Então, em 4 anos, a Anvisa soltou a RDC 839, de dezembro de 2023. E a gente pode falar isso depois, para eu não fugir do tema e da sua primeira pergunta, mas esse é um ponto-chave que eu considero de toda essa experiência regulatória que eu tenho, e também a 843, né, que é a norma que alterou o fluxo regulatório para regularização de alimentos, incluindo suplementos alimentares, e a necessidade do estudo de estabilidade, né? Então, isso tem sido uma dificuldade imensa, e eu considero esses 2 pontos os pontos mais difíceis que a gente já viveu até hoje, nesses 25 anos. É interessante, né? Porque a gente falando em 25 anos, nós tivemos presente lá no evento da Anvisa. Você bem colocou, a Patrícia tentou resumir 25 anos em pouco menos de 1 hora. Um desafio enorme. Só isso aí já é um desafio. Mas é interessante quando você fala sobre estarmos vivendo um dos momentos mais difíceis, né? A gente pensa assim, 25 anos, então tudo melhorou, né? Eu acho que se a gente comparar 25 anos atrás, sim, muitas coisas estão melhor, a internet, os Power BI da Anvisa, as perguntas e respostas, informes técnicos, o próprio canal de comunicação com a Anvisa, que responde muito rápido, dentro de um tempo, mas, como você bem falou, são marcos regulatórios que a gente está vivendo, né? As outras normas, elas foram criadas quando a Anvisa
foi criada junta, como você bem falou, algumas adaptadas. Você falou 2 marcos, mas a gente já viveu outros, né? O de suplementos, o de gorduras. Parece que o atual é sempre o que dói mais, né? Mas assim, realmente, rotulagem, né? Suplementos alimentares, em 2018. A gente passou por... Há 20 anos atrás, há quase 25 anos atrás, todos os produtos precisavam de registro. Sim. Pensava-se só no produto final. Hoje em dia, a gente pensa no ingrediente que está sendo incluído naquele produto final e não mais no registro daquele produto final. Então, muita coisa mudou. Então, as regras realmente estão postas, mas seguir essas regras é que está muito complicado para a indústria que não estava acostumada a ter que seguir regras tão restritivas. Sim. Né? Então, eu acho que, pensando nesse sentido, é o que a gente está vivendo de maior dificuldade. Mas, como você disse, as coisas melhoraram muito. As ferramentas, os FAQs, o canal de atendimento Anvisa, os diálogos setoriais. Né? Então, isso melhorou muito. Mas a régua está muito alta. E a gente vai conversando sobre isso. É interessante a gente falar sobre isso. Né? A gente falou já sobre normas, os 25 anos. E você disse que as normas são bem difíceis, estão mais restritivas, né? Tem uma figurinha da minha amiga Cecília que está assistindo, a gente tem uma figurinha interna, que é a Cecília apontando assim, dizendo, publicou-se, cumpra-se. Né? A cara dela. Uma piada interna, né? E realmente essas legislações, as normas têm trazido essas questões, às vezes mais restritivas, outras mais gerais. E pegando esse gancho de regulação de normas para a Simone, né? Na sua visão, Simone, como é que você vê essas normas da Anvisa? Você da área do direito já tem mais familiaridade, mas quem é da área de alimentos às vezes se depara com portaria, RDC, instrução normativa, lei, decreto-lei. Nesse conjunto, como é que você tem visto que essas normas da Anvisa têm garantido, assim, mais clareza e transparência para os consumidores ou não? Isso tem realmente dificultado a aplicação dessas normas e refletindo muito pouco para o consumidor final? A Anvisa, sem sombra de dúvidas, está empenhada em que a informação ela seja aprimorada para o consumidor. A Anvisa ela tem um papel extremamente importante. Ela que vai cuidar da saúde pública de alguma forma dentro da competência legal que ela tem. Então, naturalmente, ela vai fiscalizar, controlar alguns tipos de produtos e serviços que estão no nosso mercado e que apresentam riscos à saúde. Naturalmente, o alimento, por mais estranho que possa parecer para as pessoas que não são desse setor, mas o alimento ele pode sim ser um produto bastante arriscado para o consumidor, dependendo do contexto, né? Todas aquelas normas, tanto em relação às questões higiênico-sanitárias, como a própria informação na rotulagem dos alimentos, se não foram observadas essas regras, o alimento ele pode sim se tornar um produto bastante arriscado e causar danos aos consumidores. Então, a Anvisa, dentro desse seu papel legal, ela vem nos mostrando um caminho a seguir. É claro que esse caminho ele vai se interligar diretamente, aqui chega naquele ponto interessante, porque vai se interligar com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Por que nós temos tantas regras em relação à rotulagem, por exemplo? Justamente porque nós temos um código que é de 1990, né? Ou seja, tem um pouco mais de 34 anos. Anterior à Anvisa também. Justamente, anterior à própria Anvisa. E o código ele traz ali vários parâmetros que precisam ser observados. Vou destacar aqui direitos básicos dos consumidores que está no artigo 6º. Artigo 6º é extremamente importante. Ele traz esse direcionamento para os fornecedores sobre o que fazer. Sim. Por exemplo, direito básico do consumidor à informação. Por mais... clara, transparente. Isto é um direito qualificado. Porque uma informação dada de qualquer maneira, ela pode não ter efetividade nenhuma ou, ao contrário, desinformar ao invés de informar. Então, a informação ela precisa ser medida, ela precisa ser adequada, clara, observando esses parâmetros para saber realmente se ela vai conseguir fazer com que o consumidor compreenda aquela informação. Porque é só a partir desse momento que o consumidor vai ter elementos para identificar
se aquele alimento é ou não para ele, se apresenta algum risco para ele especificamente, né? Vai poder comparar, ou seja, a sua liberdade de escolha só vai ser garantida se os fabricantes, os fornecedores, os comerciantes também, né, observarem o direito básico do consumidor à informação. Então, a Anvisa, ela faz o papel dela, na verdade, é traduzir para o setor regulado aquilo que está lá no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ou seja, ela diz, setor regulado, aqui nesse tema específico de alimentos, o consumidor deve ser informado desta e desta maneira. Por isso temos tantas regras em relação à rotulagem e mesmo assim muita coisa ainda escapa. É interessante, porque assim, você fala do direito básico, eu falo muito para os guardiões que direito do consumidor ou CDC é muito claro quando é um dever da indústria e um direito do consumidor. É irrevogável, irrenunciável, por isso que é difuso, como você fala, né? Mas o consumidor tem um direito, independente se ele quer buscar esse direito ou não, se sentiu lesado ou não. Mas nessa perspectiva de que esse direito do consumidor, que até nasce antes mesmo da norma mais básica de rotulagem de alimentos, ela hoje, ela pode ser, a gente pode, na realidade, pode dizer que as normas de alimentos, elas estão alinhadas com o CDC ou ainda não? Essa informação que as normas trazem obrigatoriamente para os rótulos, elas traduzem a essência do que o artigo 6º do Código de Defesa quis trazer, o espírito do mens legis ali, ou ainda falta alguma coisinha para melhorar? Daphne, eu acredito que estamos no caminho. Não está 100% ainda, porque rotulagem, por mais que a informação tenha que ser fácil para o consumidor, ainda assim, existem terminologias, existem algumas questões técnicas, as nutricionais, por exemplo, que fogem à compreensão da maior parte das pessoas. Então, o papel da Anvisa é tentar traduzir e tentar facilitar essas informações. Mas isso somente não basta. A educação nutricional é algo que a população precisa, porque é um assunto complexo e é um assunto que realmente vai fazer uma interferência na vida de todos nós, no curto, médio ou longo prazo, né? Então, por mais que a gente tenha avançado, eu reconheço muito a Anvisa nos últimos anos, ela vem se empenhando para aprimorar as informações na rotulagem, fico felicíssima por isso, mas existem ainda muitas questões que a gente precisa evoluir. Algumas normas específicas, eu tenho alguma certa dúvida em relação se aquela informação está totalmente clara, as questões de lactose, por exemplo, os percentuais considerados seguros, mas, né, acredito que se existe algum percentual ali, não seria um 0 lactose, enfim. Então a gente caminha bem, mas ainda não chegamos no ponto ideal. Precisamos continuar crescendo nessa temática. E já que a gente está falando de rotulagem, tem uma área da rotulagem que eu acho, às vezes, muito complexa para todas as pessoas, para profissionais, para consumidores, principalmente depois do marco regulatório de suplementos alimentares. Já que a Júlia aqui é especialista nessa área e maior referência, eu queria saber assim, pegando esse deixo que a gente está falando de normas, de rotulagem e de colocar ali no produto as informações que sejam de fato seguras para o consumidor. Na sua visão, assim, qual é o maior desafio das empresas ao adaptarem as normas, eu vou pegar especificamente suplementos alimentares para as necessidades, para as exigências mais recentes? A indústria tem dificuldade em aplicar essas normas ou tá tudo de boa, tô dominando bem, não tem um problema com rotulagem de suplementos? Daphne, eu vou levantar 3 pontos aqui. O primeiro, que está todo mundo careca de saber, que foi a dificuldade da indústria, inclusive de suplementos alimentares, para adequar aos níveis, aos novos limites da 429 de sódio, gordura saturada, açúcar adicionados. Sim. Né? Então, isso daí eu acho que você já fala muito sobre o assunto, a gente não precisa se delongar. O segundo é a questão, voltando à questão da estabilidade e vida de prateleira dos produtos. Então, eu acho que num futuro próximo, a gente vai parar e pensar, poxa, como que a gente há alguns anos consumia suplementos sem a comprovação de que aqueles nutrientes que estão informados ali no rótulo realmente
estão ali até o final da vida de Mas você prateleira. tipo olhar assim para o Waze e dizer, meu Deus, como é que eu namorei com isso? Então, como que a gente consumia sem uma comprovação daquele fabricante de que eu tenho aqueles marcadores de saúde até o final de vida de prateleira? Sim. Então, acho que isso é uma grande dificuldade que é de rotulagem, sim, porque a indústria está enfrentando isso agora que ela está começando a fazer esses estudos, né? Que ela não fazia. Ela sabia que tinha que fazer ali no marco regulatório de 2018, mas poucos se mexeram. Né? E a indústria de medicamentos passou por isso há 20 anos atrás. Já Então, tá todo mundo desesperado, mas é necessário. Então, acho que a questão da informação das quantidades desses nutrientes e desses marcadores de saúde é uma grande dificuldade. E agora a indústria está vendo isso. Mas você acha que a indústria está vendo isso porque os suplementos passaram a ter notificação ou porque a indústria começou a dizer assim, não, eu realmente preciso fazer isso. Não vou julgar, Daphne. Não julguemos. Não julgamos, né? Porque assim, você bem falou no começo, a gente estava vivendo esse marco de novos alimentos. E antes, os suplementos alimentares só tinha registro obrigatório se tivesse substâncias bioativas ou probióticos, né? Os outros eram enzimas. Enzimas, perdão. Era dispensado de registro. Com a nova norma, são notificados, que não é um registro em si, né? Mas é uma notificação. Eu preciso... Fica ali no sistema, pode cair na malha fina, né? Tipo assim, e tá caindo, tudo, né? toda segunda-feira. Tá saindo cancelamento. Cancelamento. Então, pronto, vamos pegar essa deixa. Essa quantidade de cancelamentos que está acontecendo é porque a norma é muito rígida ou porque eu não estou querendo ou conseguindo ainda cumprir todos os requisitos, ou tô no, tipo assim, vai no colar, colou, vai que a Anvisa não pega e tá passando. Pois é. Então, em se falando de 843 e notificação de suplementos alimentares, que é o ponto mais crítico, né? A própria Renata Zago, da GGFIS, falou isso, né? Que das grandes denúncias e queixas, o grande... 30% daquele número, né? Eu não lembro agora. Não, mas eu estou dizendo assim, daquele número ali que ela colocou, 1.300 e alguma coisa, que geraram dossiês de investigação, a grande maioria é suplementos alimentares. Mais de 500. Então, por quê? E que reflete nesses cancelamentos de notificação. Basicamente, 2 pontos. Utilizar ingredientes que não estão aprovados na lista positiva da Anvisa, não foram pré-avaliados. Então, às vezes, por incrível que pareça, a indústria usava lá o ingrediente achando, poxa, eu estou usando uma coisa natural, estou usando um cogumelo feito ali num fundo de quintal, ali super natural, não tem agrotóxico, não tem nada. Mas aí que está o perigo. Né? Não é controlado, não tem documentos de controle de qualidade, não fez estudos. Né? Então, isso e também estabilidade. Por quê? A indústria de suplementos não estava acreditando que essa conta ia chegar. E agora está tendo que provar que a vida de prateleira cumpre com todos os requisitos de qualidade. Então, eu digo assim, que eu nem vejo a 843 com tanta rigorosidade, porque isso já está se falando há muito tempo, desde 2018, e a Anvisa insiste de que não foi ali que ela começou a exigir estudo de estabilidade. Isso é desde sempre. As leis, as normas de antes falavam que a empresa precisa comprovar a vida de prateleira do seu alimento. Né? Só que ela começou a escrever sobre isso e a regulamentar. A partir do momento que a Anvisa regulamenta, é que a indústria acha que a regra começou. Mas só que não. Só que não. E a questão dos novos ingredientes que precisam estar em lista positiva, aí sim que a complexidade está absurda, né? Tamanho o grau de dificuldade dos documentos que a gente pode falar aqui no decorrer da nossa conversa. Eu acho que a ideia da regulação é sempre positiva, até porque, como a Simone bem colocou, a gente tem um direito do consumidor que está garantido ali na Constituição. Então, de fato, eu falo muito para os guardiões, assim, se você quer produzir na sua cozinha e você consumir, fique de boa. Você faz o que você quiser, né? Para você, para sua família ali, tá tudo bem, é vocês. Mas a partir do momento que a gente coloca isso para o outro, e o outro é aquele que eu não conheço, é o consumidor, que também sou eu. Aí entra a necessidade da regulação, né? Não estou falando no Brasil, mas eu acho que o homem em si, ele tem essa meio que é puxado para esse lado de deixa eu tentar dar um jeitinho aqui em alguma coisa. Então, a regulação nasce para padronizar, graças a Deus, porque senão daqui a pouco a gente ia ter produtos diferentes com sabores não, mas
qualidades diferentes, parâmetros diferentes se a gente tivesse uma regulação. E dentro desse contexto de regulação é onde também vem a ideia de colocar sempre o consumidor ali dentro do objetivo final, né? Estou regulando para a indústria? Não, estou regulando para o consumidor. Eu estou produzindo para a Anvisa? Não, estou produzindo para o consumidor. Então, são dois objetivos comuns, da indústria e da regulação. E nessa ideia de falar de desafios, dessas questões que a Júlia falou, tá na lista positiva, não tá? A gente fala sobre esse direito do consumidor, mas a gente também fala da criação de ter ou não políticas públicas para isso. Porque, como eu falei, o direito ele está ali. CDC está escrito 1990. Mas como é que o direito do consumidor pode contribuir para a criação de políticas públicas que principalmente incentivem a inovação, né? Porque eu tenho que inovar, mas tem que ser regulado. A regulação não pode barrar a inovação, mas a inovação também não pode impedir esse progresso, ou então negar o direito do consumidor, seja ele no seu mais básico. Então, como é que você consegue ver o direito do consumidor sendo externalizado, sendo realmente colocado em prática através de políticas públicas que possam incentivar a inovação e garantir a segurança do alimento e do consumidor? A regulação, ela tem esse caráter, na verdade, ela significa aquela mão do Estado intervindo na atividade econômica. É claro, a gente não vai entrar aqui nessa discussão até que ponto o Estado pode intervir ou não, mas especificamente desse setor regulado que estamos tratando hoje, que são os alimentos. Claro, nós temos vários outros setores regulados, né? Plano de saúde é um setor regulado, a aviação, bancos, justamente, instituições financeiras, né? São todos setores regulados e que precisam ter regras específicas para o seu funcionamento. Sim. Então, da mesma maneira, os alimentos, ou seja, é o poder público ditando as regras para se garantir segurança desses produtos, alimentos e uma padronização, ou seja, é a questão da qualidade. Júlia mencionou muito bem aqui, agora há pouco, o quanto é difícil esse momento, porque várias empresas ainda não estão adaptadas às novas regras dos Sim. suplementos, ou seja, estão correndo atrás e já está bem atrasado, na verdade, né? Então, é uma questão de criar padronização e um patamar mínimo de qualidade. Então, o direito do consumidor, Daphne, ele é, na verdade, aquilo que a gente precisa proteger o tempo todo, porque se relaciona com todos nós, né? Não dá para dissociar cidadania e consumo. As duas coisas andam ali. Nós somos cidadãos e somos consumidores. Por isso, nós temos uma proteção do Estado. A qualquer momento, nós somos consumidores. Então, as políticas públicas, elas devem ser efetivas para garantir os direitos que estão previstos. Você mencionou a questão do próprio mercado. Eu acredito que, até hoje, para alguns, ainda existe uma ideia totalmente equivocada que o Código de Defesa do Consumidor é um freio, é um obstáculo para desenvolvimento econômico e, na verdade, é o contrário. Tanto é que nós temos, de forma expressa no próprio Código de Defesa do Consumidor, uma política nacional das relações de consumo que, claro, deve garantir produtos e serviços com qualidade, com segurança, com uma durabilidade, mas, acima de tudo, ela deve compatibilizar os interesses dos consumidores e dos fornecedores. Claro que essa compatibilização deve sempre partir da premissa que o consumidor é o sujeito vulnerável e que precisa de muitas garantias e proteções nessa relação de consumo. Então, o próprio código já diz de maneira clara que essa compatibilização, ela é importante, tanto é que é um dos princípios dessa Política Nacional das Relações de Consumo, tá? E sem contar também, né, que o código traz de maneira expressa a necessidade de que o mercado continue se desenvolvendo. Só que ele não pode se desenvolver deixando o valor humano para trás, ou seja, deixando ou passando por cima da proteção ao consumidor. Então, a compatibilização dos interesses,
né? E esse desenvolvimento econômico e social é uma preocupação que está latente no código, justamente porque nós, consumidores, nós queremos e precisamos que o mercado continue se desenvolvendo. Só que isso precisa ser feito de uma maneira responsável. As empresas, elas têm uma função social a cumprir. É fascinante quando uma pessoa decide empreender, abrir uma empresa, colocar produtos e serviços no mercado, só que ela nunca pode se esquecer que junto a isso vem uma responsabilidade também. Ela tem um papel muito importante. Ela vai fornecer produtos e serviços, no caso aqui os alimentos, né, o alimento em si ou o serviço de alimentação, para um ser humano, para um consumidor. Então, tem um lado muito positivo, ela tem um papel importantíssimo e vem a responsabilidade junto, não dá para separar uma coisa da outra. Bem interessante, né? Quando você fala assim, não vamos falar sobre o freio, mas quando a gente pensa na fiscalização, esse freio vem na representação do poder de polícia que esse fiscal tem, né? Então, tudo bem, eu concordo que não dá para falar, não é um freio, mas é uma limitação também, né? Eu acho que a regulação ela serve para tentar limitar essa, não a liberdade, mas limitar, ou então, melhor a palavra é garantir o direito do consumidor, porque senão daqui a pouco, como eu falei, tá todo mundo colocando qualquer coisa para vender, de qualquer forma, com qualquer ingrediente, com qualquer alegação, e no final das contas, a minha mãe e minha avó é a que mais sofrem para entender isso. Então, eu acho que sim, não o freio, mas a proteção do consumidor, acho que é o principal nisso, né? De garantir para que não tenha qualquer coisa no mercado, e não do nível de qualidade, Sim. mas de informação. A fiscalização, a meu ver, ela vem justamente para verificar a conformidade daquele serviço, daquele produto com as regras regulatórias, né? Tanto é que se um fiscal não encontrar nenhuma desconformidade, ou seja, se ele não encontrar ofensa à lei das infrações sanitárias, ou se for um fiscal do PROCON, por exemplo, não encontrar ofensas ao Código de Defesa do Consumidor, naturalmente não vai ter autuação. E o que a gente quer é que as fiscalizações sejam cada vez mais desnecessárias. Porque o mundo ideal é qual? O mundo ideal é aquele que se publica uma regra e a regra é cumprida por todos. Mas na prática a gente sabe que nem sempre é assim. Então é necessário que o Estado também compareça em determinados momentos através da fiscalização, inclusive para verificar esse cumprimento das regras. Interessante. Já que você voltou aí nesse ponto, trouxe o ponto da fiscalização, e a Júlia também já trabalha nessa parte de rotulagem de suplementos. Toda segunda-feira a gente comentou que está saindo as notificações de cancelamento, né? Como é que você enxerga essas fiscalizações que saem daquele tradicional, que antes a gente imaginava que a fiscalização era só o fiscal indo no meu estabelecimento ou indo no supermercado pegando o meu produto. Hoje a Anvisa ela faz essa verificação. Tudo bem que a notificação ali do que está disposto para ela, mas tem muita notificação acontecendo nas redes sociais, no site do próprio fabricante, como a própria Renata colocou lá na palestra dela. Como é que você vê o impacto, ou então a indústria recebendo essas fiscalizações? Ela, tipo assim, eu sabia que ia acontecer e tô de boa, ou a indústria ainda se vê muito relutante a qualquer fiscalização que impõe a ela limites ou necessidade de cumprimento? Então, Daphne, o meu ponto de vista, a indústria ainda está se vendo muito como vítima. Né? Então, ela não esperava que isso ia acontecer, ela acha que isso não vai dar certo. Então, por muitas vezes, me chega o questionamento de que, eu ouvi dizer que a 843 não vai para frente, não, a Anvisa vai desistir, porque não está dando certo. Mas como assim não está dando certo? Né? Para quem não está dando certo? Então, foi muito bom você ter citado a palestra novamente da Renata Zago, que ela falou dessas notificações que estão sendo feitas via inteligência artificial. Sim. Eu achei incrível, né? Eu já tinha recebido muitos comentários, né, de empresas que nos procuraram para resolver, pedir ajuda, né? Porque eles não entendiam de onde estava vindo. Né? Tava caindo ali o tempo todo os anúncios, né? Sim. Então é através de uma ferramenta chamada Epinet, e que a Anvisa está sim se utilizando de inteligência artificial, gente. Isso é incrível, né? Ela realmente está
tentando A Anvisa é muito acompanhar. high-tech, né? 25 anos. Eu tenho raiva que a Anvisa é mais nova do que eu. Então, foi muito bem explicado que está funcionando, está acontecendo, só que as empresas, elas mudam o tempo inteiro as palavras-chave, Sim. né? E a Anvisa está sempre com o desafio de criar novas para conseguir derrubar aqueles anúncios. Então, até fiquei devendo um terceiro ponto da pergunta anterior que você perguntou das maiores dificuldades de rotulagem, que eu acho que seria aí a questão da eficácia. Né? Porque as empresas, elas querem colocar dizeres de saúde, dizeres claims funcionais no rótulo, sem essa aprovação prévia da Anvisa. Então, isso é um Sim. grande problema também. Tanto é que a Renata colocou que as propagandas que ultrapassam esse poder de polícia da Anvisa de aprovar ou não uma Sim. alegação, têm sido os maiores problemas para o consumidor. E aí faz o link total com o que vocês estão conversando, né? O direito do consumidor de ter a informação correta. Não basta eu ter um artigo científico que diga que aquele meu ingrediente é responsável por essa função metabólica. Eu tenho que ter a totalidade da evidência. Então, isso é um dos pontos que a 839 trouxe de forma bem clara, que não adianta um autor dizer e o outro contradizer. Sim. Antes, a gente só escolhia os artigos que diziam eram que sim. benéficos, né? Então, hoje eu tenho que mostrar Que para a estava Anvisa... concordando comigo. Exatamente, através de uma revisão sistemática da totalidade da evidência, que eu posso afirmar que aquele probiótico tem aquela ação de Sim. saúde. Então, isso, as empresas acabam colocando o que elas querem no rótulo. Ah, mas tem um artigo. Ah, ninguém nunca morreu. Ah, nos Estados Unidos pode. Isso não é argumento. Né? Então, realmente, a gente tem que seguir as regras. As regras, tanto para segurança quanto para eficácia, estão aí. Né? Eu tenho o Guia 55, eu tenho a RDC 839 e, se eu quero vincular na rotulagem, eu tenho que seguir as regras. Senão, as notificações vão continuar só aumentar. Interessante você falar sobre as alegações, porque recentemente nós tivemos aí a publicação das alegações Plenamente reconhecidas, que a Anvisa meio que já estava devendo isso desde 1999. Eu acho que nem tão longo. Eu lembro que no antigo site da Anvisa, ela trazia uma página que ficava escondida, quase ninguém achava, com algumas alegações, por exemplo, alegações de fibras, alegações de vitaminas mais simples, proteínas. E com essa mudança do site da Anvisa, eu acho que foi meio que a desculpa assim, tipo, não, a gente vai atualizar o site, a gente tirou a página do ar, mas é porque era uma dívida que a Anvisa tinha, porque a RDC 99 falava. As alegações, a não ser aquelas que sejam reconhecidas. Como é que você enxerga essa nova, eu não quero dizer nova informação, mas ao mesmo tempo é nova, porque eu já tive muito cliente dizendo assim, Daphne, então agora eu não preciso mais ter suplemento, né? Então, se essa alegação eu posso usar em tudo que é alimento, eu vou transformar o meu produto de suplemento para alimento. Ou seja, como é que você enxerga essa pequena, grande mudança aí para a indústria dentro desse mesmo contexto ainda, de dificuldades para a indústria entender toda essa regulação? É a nota técnica 64, A né? nota técnica Você que é o homem dos 2024. números aí. E um Power BI ainda de quebra. A Anvisa tá demais. A Anvisa fez algum curso de Excel avançado, tá? Realmente. É só BI, que eu tô amando, tá? A Anvisa continua com os BI que eu amo. Facilita demais nossa vida, né? Então, Daphne, vou fazer uma retrospectiva aqui sobre a questão das vitaminas e minerais. Sim. Existia uma portaria que era 32 de 1998, Conheço. que dizia lá que os suplementos vitamínicos minerais poderiam fazer alegações desde que plenamente reconhecidas. Sim. Mas durante todos esses anos, o setor regulado não sabia exatamente qual eram as alegações plenamente reconhecidas. Eram as que foram publicadas pelo EFSA, as que tinham estudos científicos, né? Então, finalmente, no guia, acho que você acertou, de 2019, a Anvisa fala novamente sobre essas alegações plenamente reconhecidas, deixando claro que isso não levaria à necessidade de uma aprovação, Sim. né? E começa a esclarecer o que seriam essas alegações plenamente reconhecidas, deixando claro que só vale para vitaminas e minerais, e agora, pela nota técnica, ela acrescentou fibras e proteínas. Sim. Desde que você atenda à fonte, né, de vitaminas e minerais para um alimento convencional. Sim. E para fibras e proteínas. Então, significa que você pode ter a sua granola, se for fonte de fibras, você pode fazer a alegação funcional aprovada que está ali vinculada na ferramenta BI para suplementos alimentares, também para o seu alimento convencional. Mas existe uma confusão aí
essa pergunta do seu Sim. cliente sobre, então agora não tem mais suplementos alimentares, aí eu tenho que me ater à definição de suplementos alimentares, que são aqueles em formas farmacêuticas. Sim. Né? Então, se é um pó, se é uma cápsula, se é um gel. Não né? só a definição, mas a orientação de consumo, A finalidade, finalidade de uso, Isso. né? Então, tem que ser suplemento alimentar. Né? Sim. Então, agora, um alimento convencional passa a poder utilizar essas alegações plenamente reconhecidas, desde que atenda à fonte. Né? E o que são as alegações plenamente reconhecidas? São aquelas que não existe mais meio de se refutar cientificamente. Então, Sim. existe um acordo científico já. Não um acordo, mas já unânime entre os autores, entre os cientistas, que aquela alegação, ela realmente é cabível e são irrefutáveis. Mas vem mais desafios por aí, né? Com certeza. Tem cliente meu que demorou não queria se enquadrar para suplementos. Depois de muito trabalho com ele enquadrou, mudou a intenção, mudou o formato do produto, que antes queria que fosse um biscoito, que fosse suplemento. E aí tem cliente que tá dizendo, então eu vou voltar se eu quero. Calma, não é bem por aí ainda, né? Quer ou não, todas essas informações vão para o rótulo do produto. Né? Vai ali para onde o consumidor consegue ter essa informação, que é a rotulagem. Desde o curso mais básico que você faz, sempre diz, a rotulagem é o meio de comunicação entre a indústria e o consumidor. Né? Então vai para a rotulagem. E na rotulagem a gente já teve e está vivendo e vai viver muito mais modificações. Né? Eu tenho um texto antigo lá no meu blog que eu comento assim, é bula ou rótulo? Né? Mas assim, não é uma crítica na realidade, é mais uma reflexão sobre o que eu quero colocar na minha rotulagem, porque o que eu quero colocar, eu dou destaque. É letra de 10 milímetros, é cores vibrantes. O que eu devo colocar é 1 milímetro, é 1,5, é uma cor que não está dando contraste, então tem essa questão ainda, porque a indústria tem essa mania, ou esse meio de tentar sempre puxar um pouquinho para a sua sardinha. E nesse contexto de rotulagem, a própria Simone escreveu um livro sobre rotulagem nutricional, que eu tenho autografado, tá? Vocês não têm, mas eu tenho autografado. Mas pode ter, né? Porque pode comprar nas suas redes ou com você. Mas nesse contexto de rotulagem nutricional, pegando as dificuldades que a gente tem agora em suplementos, pegando toda essa questão de mudança, adaptação, tudo que eu tenho para fazer. A rotulagem nutricional frontal também foi um grande marco, né, que a gente viveu, ainda está vivendo, que a gente tem um último prazo que é até 2025, que é para bebidas não alcoólicas retornáveis. Então, a gente está no meio do marco regulatório. Mas a rotulagem, como um grande marco regulatório, trouxe vários impactos para a indústria. Também para o consumidor. Eu não sei se para o consumidor, porque a gente não tem estudos tão amplos a nível Brasil que possam falar. Mas como é que você avalia esses impactos da rotulagem nutricional ou da rotulagem geral, né, na relação da indústria e o consumidor? Olha, a expectativa é de que os impactos sejam positivos. Nós tivemos aí um longo processo de análise de impacto regulatório para que tivéssemos essas regras. Depois das regras publicadas em 2020, tivemos um longo período também para adaptação do setor produtivo. Ainda não chegamos ao final desse período, que, como você acabou de mencionar, vai até 2025. Se não tiver outra ação judicial. Espero que a gente consiga navegar com tranquilidade, justamente para que essas informações estejam realmente na rotulagem dos alimentos. Porque isso causa, sim, uma diferenciação no mercado, principalmente para aquele consumidor que sabe o que significa. Um dos pontos, a meu ver, que deixou bastante a desejar em todo esse longo processo, que foi bastante positivo. Claro que eu gostaria que tivesse sido um passo a mais, sim, mas avançamos bastante em informação ao consumidor, principalmente em relação a essa novidade, né, em vários países e aqui no Brasil, que é a rotulagem nutricional frontal, aquela lupinha preta e branca que está ali no painel principal dos alimentos. Nós avançamos muito, só que um ponto essencial é que o consumidor ele não foi educado para receber, para compreender, para saber realmente o que significam essas mudanças na rotulagem dos alimentos.
A expectativa que eu tinha, e aqui falando principalmente, né, como professora, e sabendo que um dos alicerces do Código de Defesa do Consumidor é a educação para o consumo, Sim. ou seja, o consumidor só vai conseguir fazer boas escolhas se ele tiver informação e se ele realmente compreender aquilo. Eu imaginei que nesse longo período, que o poder público iria realmente se debruçar sobre o tema, se empenhar em educar o consumidor. Afinal de contas, nós não podemos nos esquecer que o motor para que tivéssemos essas alterações nas informações nutricionais são questões de saúde pública. Ou seja, foi utilizada aqui uma política pública através da regulação e do direito do consumidor para que nós consigamos, enquanto sociedade, né, é uma questão de todos nós, para que a gente consiga conter esses índices alarmantes de obesidade, sobrepeso e, consequentemente, doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, é uma temática extremamente importante. Não estamos falando aqui de uma mera informação que está ali de uma forma lupinha. secundária. Pois A gente é. quer se vingar da indústria e estamos exigindo isso deles agora, não é, né? Pois é, justamente esse profundo. ponto. É algo que tem um papel muito importante para toda a sociedade. Estamos falando aqui de um direito, novamente, coletivo, difuso, né? Porque é uma problemática que atinge a todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm as questões com obesidade, sobrepeso ou talvez doenças crônicas não transmissíveis, mas fato é que essas circunstâncias vêm ganhando parte cada vez maior da nossa população brasileira. Então, estamos falando algo que tem um objetivo específico, é uma política pública. Então, essa questão da educação realmente deixou muito a desejar. Sim. Né? Já foram em vários anos e praticamente não se fala nisso. As rotulagens nutricionais já estão presentes no mercado, só que na prática o consumidor se depara com aquela embalagem ali, que vê ele, de repente, não entende. Ele vê talvez uma tabela nutricional diferente, agora sempre preta e branca, vê a lupinha ali na frente. Lupinha a gente está chamando assim, né? Como Lupinha. se fosse, né? Mas vê a rotulagem nutricional ali na frente e ele não tem a mínima ideia do real significado de tudo isso. Sim. Como eu sou uma pessoa muito esperançosa, eu ainda acredito que a gente vai ter educação para o consumidor nesse sentido. Eu espero que não demore. Educação de rotulagem para o consumidor? O consumidor tem que saber o que significa isso. Sim. Né? Porque é uma política pública, a meu ver, falha. Se aquele a quem se destina a mensagem, que é o consumidor, ele não entende aquilo, ele não sabe o que significa aquilo. Então, é o ponto, para mim, de tudo, o ponto mais falho nessa alteração da rotulagem foi a ausência de educação para o consumo em relação a essas alterações que tivemos. Interessante. Mas é interessante porque a gente fala assim, né? A lupa, suplementos não tem, é isento, mas para o consumidor. O consumidor deixou de comprar porque tinha lupa ou não tinha lupa? Ou se ele não deixou de comprar, é porque ele não entendeu? E se ele deixou de comprar, é porque ele entendeu ou ele está com medo de comer o produto, de se alimentar alto em açúcar, ou ele não sabe o que se trata? De fato, é educação, né? E é mais outro desafio que a indústria sofre, porque, no meu ver, não é papel da indústria educar. Apesar que deveria ser uma responsabilidade, né? E aí eu gosto de separar o dever e a responsabilidade, porque eu acho que não é dever da indústria educar o consumidor, mas faz parte da indústria ser responsável nessa educação. Responsável de que forma? Trazendo informações que sejam claras e transparentes. Quando a indústria dificulta a educação, colocando aquilo que não devia, dando destaque àquilo que não pode e encobrindo o que deveria ser, ela deseduca. Né? Ela desinforma. E é mais outro desafio da regulação, da Anvisa como para regular, da indústria entender o seu papel de fornecer alimentos, de garantir o direito do consumidor e ser parte da responsabilidade da educação desse consumidor sobre a rotulagem, sobretudo, mas ainda a gente não consegue enxergar essa responsabilidade de uma forma mais ampla.
Né? Tipo assim, a gente pergunta, tá, mas quem é o responsável? Sou eu que não consegui entender a legislação, a rotulagem? É o Daphne que não conseguiu convencer o cliente dele que essa informação está errada? É da Júlia que não conseguiu trazer para o cliente dele que aquilo não era um suplemento, que aquele constituinte não estava aprovado? É da Simone que está aqui falando sobre rotulagem e não mandou um livro para cada brasileiro na sua casa? De quem é essa Qual a responsabilidade, professora? De quem é essa responsabilidade? De em que fato a gente tem que cobrar isso? É do poder público? É da indústria? É de quem, Simone? Olha, eu acredito que cada um desses atores tem a sua responsabilidade. Claro que a mais visível é do poder público, né? Afinal de contas, estamos falando aqui de proteção ao consumidor. Não querendo interromper, mas interrompendo. Poder público, vamos dar nome. Quem deveria ser o órgão que deveria trabalhar mais nessa educação? A Anvisa? O Ministério da Saúde? O Ministério da Justiça? Se a gente for chamar um desses responsáveis para dizer, olha, você está deixando de fazer. Quem deveria ser? Vamos dar um nome assim. Daphne, como estamos falando de questão de saúde, então é algo descentralizado. Então a gente pensa em todos os níveis. É União, Estados, Distrito Federal, municípios. Claro que a Anvisa, como é uma autarquia pública, está ligada ao Ministério da Saúde, foi ela que promoveu toda essa mudança. É claro que ela também tem esse papel, a meu ver, de educar o consumidor. Educar como? Com campanhas, mas não somente a Anvisa, óbvio. Por que eu penso primeiro na Anvisa? Porque ela tem a competência técnica para isso. Foi ela que conduziu todo esse processo ao longo dos últimos anos, ela que ditou quais seriam as regras específicas regulatórias para o setor produtivo. Então, eu confio... Com participação da sociedade. Justamente, com participação da sociedade, pesquisadores, associações de consumidores, setor produtivo, alguns consumidores, né? Foi algo trabalhado a muitas mãos, sem sombra de dúvidas. Então, eu confio, eu enquanto cidadã, Simone, confio na Anvisa que uma campanha educacional que ela fizer nesse sentido vai ser correta. Sim. Existiram algumas questões nesses últimos anos, né? Alguns pronunciamentos do setor produtivo, né? Sim, mas, a meu ver, foram tímidos. E a gente não pode esquecer que existem interesses econômicos envolvidos. Então, eu não retiro totalmente a responsabilidade do setor produtivo. Eu acredito que ele tem uma função social e dentro dessa função social está também essa questão de educar o consumidor, o seu consumidor, de alguma maneira, né? E você mencionou, não deseducando, já é um bom caminho, inclusive, né? Então, escolas, por exemplo, né? Porque, gente, é algo, mudança de hábito alimentar, e claro, Júlia, como construção do hábito, né? Vem da escola, ali na fase escolar da criança. Mas né? Não é a realidade ainda, né? A gente não é. O meu filho, educação nutricional? Então, não é. Meu filho um dia tem 10 anos, ele me acordou à noite, de madrugada, me cutucou e falou, mamãe, o que é mesmo fibra alimentar? Eu tinha falado que ele tinha que aumentar o consumo de fibra, que ele estava com uma constipação, né? Então, assim, as crianças veem muito pouco. Então, esse é um ponto muito importante. Começa lá atrás, começa na escola, né? Muito legal. Porque é algo a longo prazo. Sim. Né? E vai arraigar o conhecimento, né? Sim, justamente. Você não tem que fazer faculdade de nutrição para aprender isso. Tem a Júlia para me ajudar aqui. Mas poderia ser diferente, tem que ser diferente. Porque essas crianças informadas, elas já vão virar um consumidor exigente, um consumidor entendido, que cobra, né? Então, a mudança é toda aí. Falaram na Anvisa, informação é poder, né? E aí eu invoco a Constituição quando diz que o poder emana do povo. Então, se o poder emana do povo, a informação é poder, o povo precisa de informação. Com certeza. Né? Interessante. Mas conclua lá que você estava falando da responsabilidade. Você acha que a campanha da Anvisa ainda vai
mexer um pouquinho com o pessoal? Eu tenho expectativa de que a gente ainda vai ter essas campanhas educativas, entendeu? Tem 4 posts lá no site da Anvisa, Instagram, para publicar. Anvisa, por favor, Anvisa, campanhas educativas para que a população realmente compreenda o que significa essas mudanças na rotulagem nutricional. Mas não só a Anvisa, só frisando, não somente a Anvisa, principalmente a Anvisa, mas não somente a Anvisa. Meus clientes, por favor, entendam, me ajudem também a te ajudar. Já que a gente está falando dessa dificuldade, está falando dessa mudança, eu só vou mudar um pouquinho o tema e voltar para a Júlia aqui sobre novos alimentos. Você falou sobre as normas lá, e é outro tipo é outro tema, na realidade, que eu acho que o consumidor menos conhece ainda. Nossa. Novos alimentos. Novos alimentos, para minha mãe, é uma tapioca colorida, né? É um doce de gergelim com doce de leite. Ela nunca consumiu, para ela é um novo alimento. Né? Você participou, né, Júlia, desse processo da construção da norma, da construção das normas que foram publicadas agora. Antes das novas normas, você já fazia isso ali com novos alimentos, novos ingredientes na lista positiva da Anvisa. Mas se a gente olhar para esse cenário de novos alimentos, olhando para a indústria, qual é, ou quais são, melhor, os critérios mais críticos, né, que esses produtos, ou que esses produtos precisam para ser aprovado? Porque a gente fala novos alimentos, abre aspas aqui, não é o doce de gergelim com doce de leite que minha mãe pensa. É outros tipos de produtos. É inovação. Inovação. E pensando na indústria, quais são os pontos mais críticos para que esses produtos sejam aprovados? Porque esses, com a nova norma, ainda continuam necessitando de um registro obrigatório na Anvisa, a apresentação de um dossiê de segurança para algumas categorias de produtos, como fórmulas infantis, fórmulas de nutrição enteral, né? Novos alimentos, no sentido de um novo alimento com um novo ingrediente, com um novo aditivo. Quais são os pontos mais críticos para a indústria para conseguir essa aprovação e respirar? Então, vamos falar de novos ingredientes, né? Que é a base de tudo isso, dessas formulações e da inovação. Definindo, o que é novo ingrediente, para começar? É o doce de gergelim com doce de leite da minha mãe? Não é. Ai, mãe, eu tentei. Desde que essa nova não seja considerada uma nova tecnologia para fazer esse doce. Opa, então o tacho de barro da minha mãe tá valendo, viu, meu amor? A nova tecnologia. Então, assim, a Resolução 16 de 99 trazia uma definição muito obsoleta, muito vaga, Sim. Que não abarcava mais a inovação desses 20 e tantos anos, né? Então, o principal ponto da RDC 839 foi melhorar e expandir a definição desses novos ingredientes. Então, por que eu dou foco em novos ingredientes e não em novos alimentos? Porque tudo que se utiliza um novo ingrediente, e a definição agora é muito ampla, né? Então, extrato de açaí é novo ingrediente? Se você utilizar uma tecnologia que se diferencie daquela convencional, Se você está concentrando acima do limite ou extraindo uma substância bioativa, também, né? Carne cultivada é novo ingrediente. Nossa. Proteína de inseto é novo ingrediente. Então, tudo que a inovação abarca é considerado novo ingrediente. E quais são as dificuldades? Então, antes que eu me esqueça, eu vou citar uma dificuldade que não é a mais complexa, mas que está em mesa, dentro do campo. Esses novos ingredientes, geralmente, são importados. Sim. Né? Então, infelizmente, porque a gente estava até falando isso lá no evento da Anvisa, que a Anvisa tem o Brasil tem esse bioma tão amplo, Sim. de Amazônia, de Cerrado, né? As coisas aqui extraídas indo lá para fora, né? Mas, infelizmente, a maioria desses novos ingredientes, dessas inovações, estão vindo de lá. Sim. E eu vou dar destaque aos países não ocidentais, uma China, por exemplo, né? Eles não têm a mínima noção e direcionamento dos documentos que a Anvisa está solicitando. Que eles não fazem isso lá. Sim. Então, eles não têm. Então, as indústrias, os distribuidores, estão perdendo muito nesse ponto. Por quê? Nossa, eu tenho um contrato aqui, eu compro esse ingrediente há 30 anos desse fornecedor.
Só que quando agora vai solicitar essas informações para esse fornecedor, ele não tem nada, ele não tem controle de qualidade, ele não tem uma especificação validada, ele não tem os 5 certificados de análise, e aqui eu já estou entrando nas dificuldades, né? Os 5 certificados de análise que estão validando essa especificação. Quais são os certificados? Depois você fala. Processo de fabricação detalhado, usam enzimas, reagentes ou aditivos que não estão aprovados pela nossa legislação. Então agora está uma bagunça geral. Nossa. Porque a gente está tendo que abrir tudo, estudar tudo para mostrar para a Anvisa e a gente está vendo que praticamente nada se adequa. Então, assim, os documentos básicos do controle de qualidade e outros que vão além, muito além, né? Então, vamos falar de novo de extrato de fruta, extratos de vegetais. A Anvisa pede o perfil cromatográfico. O que é o Bem perfil? baratinho de fazer. E, além de não ser baratinho, não tem Não laboratório que faça. Né? Então, a gente conversou lá no spot regulatório da FISA ano Sim. passado, a gente trouxe a Eurofins para conversar, e eles me falaram da grande dificuldade que eles, um laboratório multinacional, está tendo para convergir em termos de demanda do que a Anvisa Sim. está pedindo. Então, um extrato, a Anvisa quer saber. Porque quando você extrai ali, faz uma extração de uma planta, ou até de um fruto, você não extrai só aquele marcador de Não. saúde que você quer. Vem um monte de substâncias carreadas ali naquela extração. Conhecidas e não quer, conhecidas. exatamente. A Anvisa quer conhecer e saber um a um, inclusive quantificada. Só que nenhum laboratório sabe, não tem metodologia, né? Não tem como saber isso. Sim. E a Anvisa diz que quer saber, no mínimo, vamos dizer lá, 80%. E as empresas só conseguem demonstrar 20%. Né? Como é que a Anvisa quer saber de uma coisa que ninguém sabe? Porque ela quer saber se aquilo ali causa um risco ao consumidor. Tá, Né? tá propício, Mais uma né? vez, a questão da caracterização do risco e da avaliação do risco. Sim. E não posso deixar de falar também dos estudos toxicológicos. Isso, claro, já vem sido solicitado há muitos anos, mas eu não consigo agora extrapolar um estudo toxicológico que foi feito com a mesma substância para a minha substância. Tem que ter o processo de fabricação exatamente igual. Sim. Então, senão eu tenho que fazer meu próprio estudo toxicológico, um subcrônico de 90 dias, que é caríssimo. Se os ratinhos ali foi identificado algum tumor, crescimento de tumor, alguma coisa que Fora do normal. que leve a Anvisa ou ao próprio autor a desconfiar que aquilo ali precisa de uma informação a mais, eu tenho que ir para o carcinogênico, que Sim. são 2 anos. Né? Então, essa questão da segurança toxicológica ficou muito clara e muito arraigada. Sim. Inclusive, tem que ser também através de revisão sistemática, Sim. que é totalmente primordial na elaboração de um dossiê. Isso está dificultando muito. E a gente fala de revisão sistemática, é outra dificuldade, né? É outra dificuldade. Porque a gente tem que acessar as bases educacionais, as bases científicas. São, no mínimo, 2 bancos de dados que você tem que se utilizar. E não só isso, assim. Depois vem a ausência de estudos em certos tipos de produtos, né? Às vezes a gente não tem, como você bem falou, um perfil cromatográfico de algumas substâncias. Eu no mestrado trabalhei com própolis, e depois, já no finalzinho, a gente deu uma mudada e fui para trabalhar com óleo de eucalipto. E eu estava fazendo o perfil cromatográfico de 2 óleos, né? Citriodora e globulus, e foi uma dificuldade de conseguir. Não consegui fazer o perfil, óbvio, no mestrado não dá 2 anos, né? E 2 anos eu ainda tive dificuldade no meu mestrado, não dá, mas a nível de faculdade, de universidade, ainda é difícil adentrar em certos tipos de estudo. Então, quando você vai para a base científica procurar esses estudos, você se depara com informações que ainda não são, ou pode até parecer suficiente, mas quando vai para a Anvisa, ela diz, olha, não é bem isso. E cadê A? Faz e cadê o B? seu. Né? Ok, você mostrou aqui, mas e no seu? Você está colocando isso dentro, sei lá, do seu biscoito, do seu cereal matinal, está colocando dentro de outro produto, tá? Mas cadê o estudo envolvendo o seu produto? Né? Você passou por uma pasteurização, depois você liofilizou, agora você colocou numa embalagem diferente, você quer vender shelf stable, sei lá. E cadê o seu estudo? Então, você acha que a ausência também de ampliar essas bases é outro ponto que dificulta nisso, ou é mais realmente desenvolver o próprio estudo? Então, como eu disse, se os estudos
forem equivalentes, o ingrediente for exatamente como o seu, você pode utilizar desse estudo que está no meio científico. Não, equivalente quando a gente É sabe o idêntico. que é o outro. É. E quando a gente não sabe que é o Por concorrente. isso que a Anvisa agora quer publicizar Mas ainda não fez. essas especificações, né? Ainda não fez. Então- Tem um detalhe aí, tem uma pegadinha aí, né? Que você fala muito, né? Mesmo aprovado, dependendo do que a Anvisa quiser publicar, se eu não concordar, eu desisto do estudo. Eu desisto da minha petição. Aí é outra situação. Isso daí é mais um ponto complicada. interessante. Então, vamos supor, deferiu meu ingrediente. Sim. E a Anvisa vai propor o que vai Chama a ser. Ivete Sangalo, faz a festa. Aquele parecer de deferimento público, parecer público. Sim. Se eu, que sou a dona do ingrediente, olhar aquele parecer e não concordar com aquelas informações que vão ser publicizadas, eu posso refutar. E se a Anvisa, mesmo assim, ela não concordar, eu desisto do meu deferimento. Nossa. Né? Porque, assim, vai acontecer de realmente aquela empresa que investiu tudo que ela Sim. tinha naquele ingrediente Tempo, dinheiro. não concordar. Aí ela vai desistir e não vai vender o ingrediente dela porque é melhor do que ela publicizar a informação. E a China, coitada, né? A gente sempre falando dos ingredientes chineses, especialistas em cópias, no dia seguinte vão estar copiando, né? Então, Sim. esse é um ponto muito importante. Simone, e pega nesse deixa aqui. Ela falou, se eu não concordar, a Anvisa... Ok, não concordou, tudo bem. Aí eu vou indeferir o seu processo, né? Desiste da petição. Desiste... Não, eu vou lá, contraponho a Anvisa e digo, olha, não concordei com o que vocês querem publicar. A Anvisa diz, olha, isso. ok, mas é isso que eu vou publicar. Nesse ponto, a regulação está cumprindo também o dever dela ou não? Quando ela diz assim, olha, o que eu vou publicar não é bem aquilo que você quer, mas é aquilo que o consumidor precisa entender ou que precisa ser de conhecimento público, né? Mesmo assim, não parecendo não vou botar o termo legal, mas de legalidade, mas não parecendo bom para a indústria. Os dados proprietários, a impressão é que não estão sendo preservados, que não está sendo né? preservado. Mas existem 3 leis aí que a Anvisa fala, que a gente tem que se basear, enfim, que não seriam informações que a empresa teria escolha. A regulação cumpre o seu papel quando ela coloca questões de, vamos dizer assim, até de checkmate, ou você aceita, porque isso aqui que vai para a informação pública, ou então você desiste. É um papel da regulação fazer isso, ou ela está extrapolando aonde ela não deveria? É poder de polícia também? É poder de isso? polícia? Fala aí, advogado. Não, é um ótimo questionamento esse, porque vai naquele comecinho aqui que mencionamos, até onde vai o poder do Estado Sim. nessa intervenção na atividade econômica. Sim. A gente não tem um limite específico para isso, a não ser que fique claro alguma ilegalidade. Se não existir uma ilegalidade, ou seja, os procedimentos estão acontecendo, por mais que o setor acredite que sejam rigorosos demais, até para aquele momento específico, mas se não existe uma ilegalidade expressa, acredito que seria difícil dizer que uma agência esteja extrapolando as suas atividades. Né? É claro que questionamentos eles sempre precisam existir, afinal de contas, o poder público ele precisa ouvir a sociedade, ele precisa ouvir o setor regulado, porque é justamente com essa troca de experiências que a gente consegue uma evolução. Sim. Mas é fato também que em alguns momentos que existam mudanças pontuais e que aquilo gere dificuldades, gere custos, gere, de repente, novos processos, isso pode ter um descontentamento nesse primeiro momento. E depois de um tempo, quando se consegue ter algo mais claro, uma visão, um caminho melhor a se verificar, as coisas vão entrando nos eixos. Né? Mas então, assim, o questionamento ele é sempre válido, sim, até mesmo para, de repente, se for uma grande quantidade de questionamentos, né, acredito que seja interessante o regulador, o órgão regulador, abrir especificamente um momento de debater aquilo. Sim. Para que qualquer aresta que exista possa ser ajustada e o assunto continuar, né, sendo regulado, de repente tendo algum ajuste ou não, mas isso, claro, depende de boa vontade de todas as partes para ter esse diálogo.
Interessante. A gente está quase chegando no finalzinho e eu quero entrar num tema legal aqui, que é sobre carreira, sobre profissionais, né? A Simone é professora do nosso MBA em Assuntos Regulatórios, né? Com a disciplina de Publicidade e Direito do Consumidor. E já que a gente está quase chegando no final, eu quero trazer essa questão sobre o crescimento e a carreira dentro do setor regulatório, né? Já que você já estava falando sobre essa responsabilidade, eu queria saber, assim, a educação e a capacitação para o profissional nesse mercado, né? Ela é importante e como as instituições acadêmicas podem ajudar a formar profissionais cada vez mais preparados para atuar com regulação. Nossas instituições acadêmicas são essenciais. Um bom profissional, ele é moldado por muitos e muitos anos, né? Sim. Acho que nós três aqui, a gente sabe muito bem disso. Não, eu tenho 12 anos, meu amor. Eu formei em 2022. Mentira. A gente sabe que a educação, ela demanda um longo tempo. E mesmo assim, né, mesmo quando a gente se forma, nós não estamos prontos para o mercado. É só o começo, né? Parece. É só o começo. A gente fez a base. Eu falo assim, quando a gente está na faculdade, a gente é estudante, tem a profissão. Sai da faculdade, a gente é desempregado. Justamente. E para mudar esse contexto de desemprego, ou seja, para ser realmente um profissional requisitado, bem remunerado, esse profissional ele precisa ter em mente que ele vai ter que estudar. Ele vai ter que se aprimorar o tempo todo. Estamos falando de um setor que é dinâmico. Por isso ele é regulado. Sim. Né? Quem trabalha com alimento sabe que hoje é uma coisa, amanhã a gente vai ter outras inovações, na semana que vem outras inovações, porque faz parte desse setor, é o que se espera, né, desse setor. Então, o profissional ele não pode ficar parado, ele precisa sim sempre investir em conhecimento, seja os conhecimentos tradicionais, de repente as pós-graduações, mestrado, doutorado, se for de interesse, linha de pesquisa, magistério, por exemplo, né? Mas se for para se dedicar ao mercado, para ir para essa prática, essa vivência, né? Alguns cursos mais leves, mas que tenham essa visão prática, são muito importantes. Então, MBAs, por exemplo, tem esse poder. Da regula. Com certeza, né? Tenho a felicidade de ser professora. Agradeço novamente aqui o convite, principalmente por você ter essa visão, né? De levar para esses profissionais não somente a regulação em si, mas outros pontos que são necessários para que esse profissional se destaque. Então, Daphne, saber direito regulatório é o fundamento. A base. A base. Para esse profissional se destacar, ele precisa de alguns conhecimentos a mais. E claro que eu vou sempre aqui ressaltar a importância de se conhecer direito do consumidor. É um grande diferencial. Primeiro ponto, o profissional ele vai conseguir encaixar um monte de regras regulatórias vão fazer sentido. Sim. Ele vai saber que elas existem porque nós temos um Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que traz o regramento geral e a Anvisa vem regulando, trazendo os regramentos específicos para aquele setor. Sim. E sem contar que ele vai ter um diferencial no mercado, porque ele vai conseguir conduzir melhor aquela empresa contratante em um caminho ou outro de escolha. Ou seja, ele vai ter uma argumentação bem mais rica e bem mais aprofundada que vai ajudar a empresa a tomar uma decisão, se sim ou se não, para aquela ideia, aquele projeto que ela tem na cabeça. Ele vai ter uma ideia melhor também em relação à causa e consequência, né? Então, não ficar somente em regulação, por mais que regulação seja muita coisa, tá? Mas não deixem nunca de estudar também direito do consumidor. Tudo vai começar a fazer bastante sentido quando vocês dominarem, né? E é um ganho pessoal e profissional. Muito bem. Já que ela falou sobre essa competência de direito do consumidor, a gente vem da área de alimentos, né, Júlia? Eu sou formada em tecnologia, a Júlia é nutricionista. E eu falo, e foi uma das ideias do porquê a gente criou o MBA, que esse é um tema que não se ensina na faculdade para profissionais da área de alimentos.
Durante minha faculdade, durante minha graduação, eu não vi direito de consumidor, eu não vi regulação de alimentos. O mais próximo de regulação de alimentos que eu vi foi PIC, Padrão de Identidade de Qualidade, quando a gente ia fazer alguma tecnologia e pegava ali ou um parâmetro microbiológico e ia para uma norma que eu lembro que a gente nem olhava aquilo como uma norma, como um requisito regulatório. Nesse contexto, Júlia, que esse tema ainda hoje, na grande realidade, faculdades e universidades, ainda não é ensinado ali na parte básica para eles. O que você pode falar assim, para quem vem da área de alimentos e quer entrar na área regulatória? Qual é a dica que você dá para essa pessoa se destacar ali, além do conhecimento que a Simone já orientou que é importante ter? Fica até difícil complementar o que a Simone falou, né? Concordo plenamente. E você imagina a mim, Daphne, que me formei em 1999. Né? Então, ali mesmo que a gente não tinha nada sobre direito de consumidor, sobre regulamentação, sobre rotulagem. Os professores nem conheciam, né? Não tinha regras. Né? Então, realmente, o profissional ele sai da faculdade totalmente cru. Ele vai escolher no que ele vai investir seu tempo, né? e seus esforços para se tornar um profissional gabaritado. E eu faço destaque com relação ao tipo de informação hoje que, principalmente a Anvisa, está proporcionando a esse profissional interessado. Né? Então, lá no evento da Anvisa de 25 anos, o Tiago deixou bem claro, colocou à mesa a questão das guilhotinas regulatórias. Né? Então, antes eram 600, 700 regulamentos, hoje está em menos de 100. Para fazer uma rotulagem, eu levava em conta 20, 30 normas, pegava um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. Agora, está tudo em duas normas, né? E uma norma e uma coadjuvante. Então, assim, o próprio órgão regulador hoje facilitou muito. Então, leia, estude, se interesse. Né? Procure profissionais de referência que possam te ajudar, siga esses profissionais, né? Rede social hoje em dia é tudo, né? Apesar de eu não ser uma adepta, mas aqui meus amigos o são, né? Sigam meus colegas aqui. Que o arroba da Simone e da Júlia vão estar aqui embaixo, tá? Das empresas dela. Clica lá e segue também. Tenham paciência comigo, tá, gente? Eu tô terminando a faculdade nessa área de informática. Só que não. Mas, enfim. Então, concentre-se na boa vontade desses profissionais maravilhosos. Escolham aqueles que você realmente vai se espelhar, seguir e confie no seu órgão regulatório, que é a Anvisa. Né? A Anvisa, apesar dos pesares, está de parabéns. Nós estivemos lá para parabenizá-la. Né? A Anvisa está tentando, ela acaba sendo muitas vezes uma barreira ainda para a inovação, ela não consegue acompanhar o passo da indústria, mas ela está colocando as cartas na mesa e está com boa vontade para isso acontecer. As regras estão muito rígidas? Estão. Gente, mas a gente está falando de consumidor, de segurança de consumo. Né? A Anvisa não pode abrir as pernas. Mas nos Estados Unidos pode, mas lá o modelo é muito diferente. Você não é todo mundo, a minha mãe já falava. Aqui tem um órgão regulador que faz esse intermédio entre o consumidor e a indústria. Lá, não, é muito diferente. Então, vamos confiar no nosso órgão regulador, vamos tentar nos mobilizar para flexibilizar as regras, talvez. Né? Semana que vem, a última semana de novembro, a Lígia já falou que vai ter um diálogo setorial sobre especificação de novo ingrediente. Então, vamos acompanhar esses diálogos. Esse profissional que esteja interessado, ele pode tirar muito conhecimento do próprio órgão regulador que está investindo nessas informações para o setor regulado e para os profissionais de saúde. Muito bem, já que a gente está falando de profissionais e futuro, último bloco, pensando no futuro, na tendência, qual é o próximo grande passo na regulação de alimentos no Brasil para melhorar a relação entre consumidor, indústria e governo? Que pergunta difícil. Ou não qual o próximo, mas qual deve ser, vamos mudar, né? Qual deve ser o próximo passo? Acredito que é uma junção de situações que formam esse passo, que é importantíssimo, claro, porque nós precisamos continuar evoluindo. Então, ter atenção ao mercado. Acabei de mencionar agora há pouco, estamos falando de um mercado que é extremamente dinâmico e complexo. Então, a Anvisa, o órgão regulador, não pode ficar para trás.
A gente Sim. sabe que, claro, a inovação acontece e depois o poder público vem regulando aquela questão, né? E não o contrário. Sim. É assim em qualquer setor, em qualquer legislação. O legislador não faz uma lei da cabeça dele. Ele faz uma lei justamente porque ela vem de um anseio social, ou seja, aquela situação já está acontecendo e vem o poder público, né, para trazer legalidade, conformidade para aquela questão. Então, naturalmente, a Anvisa sempre atenta ao mercado. Por mais difícil que seja, a questão da celeridade é importante também. Afinal de contas, estamos falando de um mercado que é gigantesco e corresponde aí a mais de 10% do nosso PIB. Sim. Então, é importantíssimo que a agência tenha mais eficiência. A gente sabe que existem muitas limitações, até de recursos humanos, inclusive, né? A gente imagina, ou pelo menos sabe da necessidade de ter muitos e muitos servidores, né? Mas a realidade não é bem assim. Então, tanto a questão tecnológica, né? A Júlia mencionou aqui agora há pouco, a inteligência artificial que já está sendo utilizada pela Anvisa, isso é importantíssimo, né? Continuar investindo em tecnologia e também ter, né, esse apoio aí de pessoas, né, de recursos humanos para conseguir aí sim levar essa atividade regulatória que é tão difícil, mas que também é tão necessária. Bom, já que ela falou em inteligência artificial, né, lá no evento a gente viu, como você bem já colocou aqui, a Renata mostrou um BI, mostrou como funciona. Como é que você vê, Júlia, a utilização da inteligência artificial como ferramenta para trazer mais transparência e eficiência para o setor regulado? Daphne, eu acho que a gente está vivendo um momento Star Wars. Porque, assim, a gente não sabe aonde vai chegar isso. Eu gostei de ser porque eu dizia que era a família Jackson, mas agora eu gostei de Star Wars. Eu falo carne cultivada também. Gente, é uma coisa tão surreal que Sim. é Star Wars, totalmente. Né? Então, assim, aonde a gente vai chegar, eu nem sei te dizer. Mas o meu sentimento é de que isso é muito bem-vindo. Sim. Né? É porque a inteligência, como já diz o nome, né? Sim. Apesar de artificial, ela não erra. Né? Ela é programada, ela vai atrás. Por exemplo, a gente falando As de melhores bases. Isso. E ela vai encontrar. Né? Então, é o setor regulado que tem que estar preparado para isso. E, para estar preparado para isso, ele tem que se adequar cada vez mais às regras, né, do órgão regulador para que ele não tenha surpresas. Então, vejo com muitíssimos bons olhos. Bom, olha, tem uma parte que eu vou fazer agora que não estava programado, não coloquei, não mandei dizendo que iria acontecer, mas eu vou fazer um bate-bola regulatório. O que é um bate-bola regulatório? Eu vou dizer uma palavra e vocês vão dizer o que vem na cabeça a primeira coisa que vem na cabeça. Eu vou fazer uma palavra para cada uma, tá? Uma palavra e aí diz o que vem na cabeça. Tá permitido para maior de 18 também, não tem problema, tá bom? Vou começar com a Simone. Regulação. Necessário. Novos alimentos. RDC 839. Consumidor. Precisa ser sempre protegido. IN28. Atualizações. Olha, boa atualizações, né? Instrução normativa. Bota atualização. Bota atualização. Tá mais remendada do que a roupa do Chaves ali. Direito. O direito, ele conduz a nossa vida. É impossível ficar sem ele. Tão profunda, gostei. Júlia, Anvisa. Regulação sanitária. Regulação sanitária. Pessoal ali, né? Ia dizer o nome, não Não né? preciso falar qual é a missão da Anvisa. Quase falei decorado, né? Mas não, vamos lá. Anvisa. Vamos simplificar. Última, Simone, né? Minha avó e minha mãe. Tô brincando, não. Tô brincando. É porque minha avó e minha mãe é consumidora, né? Tô brincando. Minha avó e minha mãe não, mas vamos lá. CDC, artigo 6º. É a base da nossa sociedade. Direitos básicos do consumidor. É o que a gente precisa. Muito bom. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Adorei conversar com todas não, com as duas, né? Simone e Júlia. É porque com todos vocês também que estão nos assistindo, né? Foi um bate-papo aqui, mas vocês também estão participando. Mas adorei conversar com vocês. Acho que foi
enriquecedor falar sobre esses temas, juntar indústria, juntar consumidor, botar nesse bate-papo aqui é interessante. E, mais uma vez, só tenho a agradecer o tempo de vocês aqui. Nós estivemos no evento da Anvisa, foi maravilhoso, só rolar umas fofoquinhas regulatórias por ali. Melhor ainda estar com vocês aqui. E, para finalizar, eu quero uma mensagem final. Eu vou fazer a mesma pergunta para as duas, tá certo? Qual a mensagem final, ou qual a dica, ou conselho que você dá para os profissionais que desejam atuar em assuntos regulatórios, Simone? Uau! Olha, acredito que vocês precisam ter muito orgulho do trabalho que vocês desenvolvem. Ele é importantíssimo, ele é essencial. É difícil? Sim, existem várias dificuldades, são muitas regras para vocês implementarem, são muitas questões práticas do mercado, mas tenho orgulho do que vocês fazem, porque, olha, é um diferencial quando vocês realmente se preparam e atuam com dedicação, com carinho, esse trabalho que vocês desenvolvem, que é para todos nós. Então, continuem e não paralisem. Eu sei que existem momentos de angústias, momentos de dúvidas, mas não pare. Se aprimore, se aperfeiçoe e continue. Muito bem. Júlia? Bom, nesse mundo de hoje, em que tudo parece ser muito fácil, né? Em especial redes sociais, o meu recado, meu alerta fica, mais uma vez, para que você se espelhe em profissionais com experiência, profissionais gabaritados. Tenta seguir o caminho desses profissionais, eles com certeza vão poder te dar dicas preciosas, né? A gente está aqui com a Simone, que é professora, que tem essa experiência tão grande aí, que já foi colocada tantas vezes pelo Daphne, o próprio Daphne, que está sempre se esforçando. Você. Né? Eu, né, que estou há tanto tempo no mercado. Gente, não existe caminho fácil. Né? Estude, vai atrás, se espelhe nesses profissionais e procurem cursos que estejam relacionados à seriedade e ao cumprimento dessas regras, porque não tem segredo, né? Escolha o seu difícil. Isso aí. Meninas, foi maravilhoso estar com vocês. Foi ótimo, Daphne. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência e pelas risadas maravilhosas. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Daphne. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço, que bom estar aqui Simone. aprendendo com vocês dois. Muito obrigada imagina. pela gentileza e pela generosidade de vocês. É sempre um aprendizado estar com a Simone, estar com Daphne. Obrigada de coração. Obrigado pela audiência. E você que está assistindo o nosso podcast, se gostou, compartilha, comenta. Foi maravilhoso ter um momento aí com vocês. E se querem outros momentos como esse, só vou fazer se comentarem muito abaixo desse vídeo aqui, pedindo mais um e até dando sugestão de temas, tá? Lembrando que nossas redes sociais estão aqui embaixo. Segue o nosso canal, clica no curtir, compartilha com os amigos. Os perfis da Simone e da Júlia também estarão aqui na descrição. Quero ver vocês seguindo elas lá e colocando "Vim pelo podcast". Então, para o próximo, vou esperar vocês. Só vai ter se vocês disserem que sim e comentar aqui embaixo. Muito obrigado. Até a próxima. Espero, se vocês quiserem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.